Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado e hoje trago-vos aqui essencialmente as minhas séries preferidas da Apple TV+. Uma excelente oportunidade não só para vos dar a conhecer algumas das melhores séries que podem ver na Apple TV+, mas também para tirarem o máximo proveito possível de toda a tecnologia presente na Apple TV. Depois, no final, eu gostava só que partilhassem comigo nos comentários se concordam ou não com esta lista e quais é que seriam as séries que vocês também recomendariam. Vamos a isto então. Em 10º lugar eu destaco aqui a série Monarch: Legacy of Monsters. Esta é uma série de ação e ficção científica que nos transporta para o universo dos monstros, onde Godzilla e King Kong voltam a marcar presença. Mas atenção, Monarch não é apenas sobre destruição e batalhas com monstros de um lado para o outro, etc. É bem mais do que isso. É uma história ambiciosa que aprofunda o legado dos Titãs e desvenda os segredos da organização secreta Monarch, responsável por estudar e monitorizar estas criaturas. Nesta série acompanhamos os irmãos Kate e Kent, que, ao descobrirem alguns segredos obscuros sobre a sua família, embarcam numa jornada perigosa para descobrir a verdade sobre a Monarch. No centro da narrativa está um agente com ligações de longa data à organização que esconde muito mais do que aquilo que está disposto a admitir. Com uma história que se desenrola ao longo de várias décadas, Monarch mistura ficção científica, ação e mistério, trazendo um novo olhar sobre este universo. Para elevar ainda a experiência, a série conta com visuais impressionantes e uma cinematografia que eu acho que é realmente digna de cinema. Uma oportunidade perfeita para tirarem partido da vossa Apple TV e de toda a qualidade de som e imagem que o sistema tem para oferecer. Em 9º lugar eu trago aqui Servant, e não confundir com Severance, são coisas completamente diferentes, mas estou aqui à procura de um thriller psicológico intenso e cheio de mistério. Eu diria que Severant é uma das séries mais inquietantes da Apple TV+, e é daquelas histórias que vos vai criar um certo desconforto e vontade de saber mais. A série acompanha um casal de Filadélfia que tenta lidar com a perda trágica do seu bebê recém-nascido e, para ajudar o casal a ultrapassar esse trauma, recorrem a um método muito pouco convencional. Adotam basicamente um boneco super realista que a mãe começa a acreditar ser o seu verdadeiro filho. Mas como se isto não bastasse, a história ainda se vai tornar mais bizarra. Isto a partir do momento em que resolvem contratar uma ama misteriosa para cuidar do bebê. A partir do momento em que a ama entra na casa, alguns eventos inexplicáveis começam a acontecer, levantando questões como: quem é que realmente é esta jovem? Porque é que tem esta ligação tão próxima com este bebê super realista? E, acima de tudo, será que afinal há algo sobrenatural a acontecer? Com um ambiente claustrofóbico e uma narrativa carregada de suspense, Servant é uma série que desenrola lentamente, criando uma sensação de inquietação e dúvida a cada episódio. Entre o drama psicológico e o terror subtil, a série mantém-nos sempre na expectativa, sem nunca revelar todas as cartas demasiado cedo. Se gostam de histórias com mistério, tensão psicológica e um toque de terror, com uma história difícil de desvendar até ao último episódio, eu diria que Servant é uma escolha perfeita. 8º, Earth at Night in Color. Este não é o único documentário que trago aqui, mas é sem dúvida um dos mais impressionantes da Apple TV+, e uma experiência obrigatória para qualquer pessoa que goste de animais ou que simplesmente queira descobrir o mundo animal de uma forma nunca antes vista. Já imaginaram como é que seria ver a vida selvagem à noite, como se fosse dia? É exatamente isso que esta série nos propõe. Com o uso de tecnologia inovadora de captação de luz, esta série documental revela imagens incrivelmente detalhadas, trazendo cor e clareza a um mundo que, até agora, só conseguíamos imaginar como seria na escuridão. E não só redefine a forma como vemos a vida selvagem num todo, como também nos aproxima ainda mais do mistério da natureza durante a noite. Para quem gosta de documentários, animais e tecnologia de imagem de última geração, esta série é simplesmente imperdível. 7º lugar, Tiny World. Se Earth at Night in Color já mudou a forma como vemos a vida selvagem durante a noite, então Tiny World vai redefinir por completo a forma como olhamos para os animais mais pequenos do mundo. Este documentário é muito mais do que uma série sobre animais, é uma verdadeira viagem e uma história muito bem contada sobre o mundo dos seres mais pequenos da natureza, onde cada detalhe importa e cada pequeno desafio pode ser uma questão de vida ou morte. Tiny World combina imagens incrivelmente detalhadas com uma narrativa envolvente, apresentando-nos as histórias extraordinárias de criaturas minúsculas que, até agora, passavam despercebidas. Cada episódio leva-nos a diferentes habitats e apresenta-nos diferentes animais, revelando a impressionante resiliência e engenho destes pequenos protagonistas. E uma das grandes mais-valias deste documentário é o tom acessível e educativo que o torna perfeito para toda a família.
Outro detalhe que faz toda a diferença nesta série e em outras que a Apple TV nos traz é precisamente a ausência de elementos gráficos chocantes ou cenas violentas, o que torna, mais uma vez, neste caso em particular, Tiny World uma experiência envolvente e agradável para qualquer público. Tiny World é perfeito para toda a família e mostra que mesmo no mundo minúsculo da natureza há histórias gigantes para contar. Em sexto lugar, agora sim, temos Severance. Severance é um thriller psicológico, estranho, fascinante e inquietante que nos transporta para um mundo onde a linha entre a vida profissional e a vida pessoal foi completamente apagada, de forma literal. A série acompanha um funcionário da enigmática empresa Lumen Industries, onde os colaboradores são submetidos a um procedimento cirúrgico inovador chamado então de Severance. Este processo separa as memórias da vida profissional das memórias da vida pessoal, criando duas versões completamente distintas da mesma pessoa. No escritório, os funcionários não sabem quem são fora do escritório e fora do escritório não têm qualquer ideia do que fazem no escritório. À primeira vista, esta até parece ser uma solução ideal para quem quer deixar o stress do trabalho para trás ou para quem simplesmente quer esquecer a vida pessoal do trabalho. Mas à medida que a história avança, começamos a perceber que algo de estranho se passa e que talvez a Lumen tenha aqui alguns segredos sombrios. Com uma estética minimalista e perturbadora, Severance mergulha em temas como a perda de identidade, o livre-arbítrio e os perigos do controle corporativo. Cada episódio acrescenta novas camadas de mistério e tensão, mantendo-nos aqui completamente envolvidos naquilo que considero ser uma forte crítica social. Uma nota aqui, só um parênteses, apesar desta série ser absolutamente fantástica, eu diria que se calhar naqueles primeiros episódios, aqueles primeiros 3 ou 4 episódios, possam ser para algumas pessoas difíceis de digerir e de acompanhar, porque o pacing da série inicialmente é muito lento. Mas eu diria que, principalmente na segunda season, é absolutamente excepcional e acho que vale mesmo muito a pena. Quinta série, Presumed Innocent. É um thriller jurídico intenso que explora os limites da justiça, da obsessão e do poder. Esta série leva-nos até aos bastidores do sistema judicial americano, onde nem tudo é tão claro como parece. Nesta história acompanhamos um procurador adjunto, brilhante e dedicado, cuja vida dá uma reviravolta quando é acusado de homicídio brutal da sua colega e amante. À medida que o julgamento se aproxima, o protagonista vê-se preso numa teia de suspeitas, segredos e traições, lutando para provar a sua própria inocência, enquanto a sua vida pessoal e profissional estão em declínio. Num jogo onde a verdade e a mentira se confundem, Presumed Innocent mergulha profundamente nos meandros do sistema judicial, explorando temas como a ambição, a moralidade e as consequências devastadoras das nossas escolhas. Com um enredo tenso e repleto de reviravoltas, esta série mantém-nos em suspense até ao último momento. Se gostam de dramas carregados de tensão e com atuações marcantes, Presumed Innocent é uma escolha imperdível na Apple TV+. Em quarto lugar, não podia deixar de mencionar The Morning Show. Provavelmente uma das minhas séries preferidas e não é por acaso que está aqui neste quarto lugar de honra. Não está no pódio, mas realmente é uma série absolutamente brilhante. E esta não é apenas uma série sobre um programa de televisão. É uma exploração profunda sobre os bastidores dos mídia, dos jogos de poder e do impacto devastador de um escândalo na vida das pessoas envolvidas. A história acompanha Alex Levy, a carismática âncora de um dos programas matinais mais populares dos Estados Unidos, que vê a sua carreira e vida pessoal devastadas quando o seu co-apresentador de longa data, Mitch Kessler, é abruptamente afastado após alegações de assédio sexual. No epicentro desta crise surge depois Bradley Jackson, uma jornalista explosiva, combativa e autêntica que inesperadamente se vê catapultada para o centro das atenções, desafiando a estrutura e os segredos ocultos do canal. Ao longo da série mergulhamos nas complexidades do jornalismo televisivo e da cultura corporativa, onde a verdade é frequentemente distorcida e o poder é uma arma usada para controlar narrativas. The Morning Show aborda temas como o movimento Me Too, a desigualdade de género, a hipocrisia da indústria dos mídia e os dilemas morais de quem trabalha nesta área. Com atuações extraordinárias, diálogos afiados e uma narrativa que oscila entre o drama e a tensão política, e ainda com algum espaço aqui para algum humor de bom gosto, esta é uma série que desafia convenções e nos faz refletir sobre a fragilidade da reputação, o preço da verdade e as ambiguidades que existem entre o certo e o errado. Imperdível para quem gosta de histórias profundas, cheias de reviravoltas e com uma crítica social inteligente que dá aqui um pescar de olho desafiante à retórica do movimento Me Too. Terceiro lugar, Blackbird, aqui num lugar bem estável e bem sólido, porque este é também um thriller psicológico e, como vocês já perceberam por esta altura, é
enfim, das minhas categorias preferidas. Neste caso, em Blackbird, entramos no lado mais obscuro e sombrio da mente humana e que tem como cereja no topo do bolo o facto de ser baseado numa história real. A série acompanha um ex-atleta promissor que acaba preso por tráfico de drogas. Quando lhe oferecem a oportunidade de reduzir a sua sentença, o protagonista vê-se forçado a aceitar uma missão arriscada: infiltrar-se numa prisão de alta segurança e conquistar a confiança de um perigoso serial killer, Larry Hall. Tudo isto para arrancar uma confissão e evitar que mais vítimas desapareçam. À medida que a tensão cresce, a personagem principal, Jimmy, percebe que está a lidar com um criminoso imprevisível e manipulador, cujo comportamento o leva a questionar-se sobre até que ponto a verdade pode ser distorcida. O ambiente claustrofóbico da prisão, a ameaça constante e o dilema moral do protagonista fazem com que cada episódio seja carregado de suspense e inquietação. Com atuações soberbas, especialmente aqui de Paul Walter Hauser, que entrega uma interpretação arrepiante e surreal de boa, e aliás só por si torna esta série inquestionavelmente obrigatória, Blackbird é um thriller psicológico que se destaca pela profundidade das suas personagens e pela forma como explora o impacto do crime na mente de quem o investiga. Se gostam de histórias reais, dramas criminais e séries tensas do início ao fim, Blackbird, mais do que uma série, é uma experiência obrigatória que não vos vai dar descanso. Em segundo lugar temos Shrinking. Para equilibrar aqui um pouco as coisas, uma das melhores comédias que já vi, Shrinking é uma série envolvente que combina humor, emoções e um toque de irreverência, trazendo-nos uma história sobre dor, mudança e o poder da sinceridade. Aqui acompanhamos um terapeuta que, depois de perder a mulher, entra numa espiral de tristeza e frustração. Cansado de seguir as regras tradicionais da terapia, decide então começar a dizer exatamente o que pensa aos seus pacientes, sem filtros, sem rodeios. O que resulta, obviamente, como podem imaginar, numa abordagem completamente fora do comum, que tanto gera situações hilariantes como momentos de profunda reflexão. A série conta ainda com a participação de Harrison Ford no papel de um terapeuta veterano sarcástico e de poucas palavras, que acaba por ser um mentor relutante e, ao mesmo tempo, um dos personagens mais cativantes da história. O elenco é forte e cada personagem apresenta algo único à narrativa, criando aqui uma dinâmica envolvente e autêntica. Com um equilíbrio aqui perfeito entre humor e drama, Shrinking fala sobre luto, superação e como a vida continua mesmo nos momentos mais difíceis. Esta série leva-nos a rir, a refletir e muitas vezes por conta da sua abordagem genuína e humana. Se gostam de séries com diálogos inteligentes, personagens carismáticas e humor que desafia convenções, Shrinking é uma aposta certeira e uma das melhores opções aqui na Apple TV+, que nos chega pelas mãos dos mesmos criadores de Ted Lasso. E em primeiro lugar temos então Ted Lasso. Ted Lasso é essencialmente uma comédia inspiradora, envolvente e que nos prova que o otimismo e a empatia fazem a diferença. A série acompanha Ted Lasso, um treinador de futebol americano que, de forma inesperada, é contratado para liderar uma equipa inglesa da Premier League de futebol. Mas com um detalhe, é que Ted não faz a menor ideia de como se joga futebol. Mas se há algo que Ted sabe, é como motivar pessoas e criar um ambiente positivo, mesmo nos cenários mais adversos. Mas atenção, porque Ted Lasso não é, na verdade, uma série sobre futebol. O desporto serve aqui apenas como pano de fundo ou como um mote expiatório para dar lugar a uma história sobre liderança, amizade e crescimento pessoal. Com um humor muito inteligente e uma dose generosa de emoção, acompanhamos Ted a transformar não só a equipa, mas também aqueles que o rodeiam. Com uma escrita simplesmente brilhante e um elenco de personagens inesquecíveis, é uma série que nos faz rir e pensar que, com a mentalidade certa, qualquer desafio pode ser superado. Se nunca viram nada aqui no Apple TV+, eu acho que este é um ótimo ponto de partida para começarem. E para quem ficou até agora, como forma de agradecimento, tenho ainda mais uma recomendação que não podem perder. Chama-se The Crowded Room e é um thriller psicológico intenso que mergulha na complexidade da mente humana. E para tornar tudo ainda mais interessante, esta é daquelas histórias inspiradas, uma vez mais, em factos reais, que nos leva numa jornada que toca em temas como o trauma, identidade e redenção. A série acompanha um jovem detido após um violento tiroteio na cidade de Nova York em 1979. Durante os interrogatórios conduzidos pela investigadora, a verdade começa a emergir de forma fragmentada e inesperada. À medida que este jovem vai revelando o seu passado, percebemos que há muito mais por trás deste crime do que inicialmente parecia. E começamos também a questionar o que é real e o que é que pode ser uma ilusão da sua mente. Com uma narrativa envolvente e contada de uma forma não linear, The Crowded Room desafia constantemente a nossa percepção, explorando os efeitos do trauma, da saúde mental e das múltiplas camadas da psique humana. Tom Holland entrega aqui o que tem e o que não tem,
numa das interpretações mais inacreditáveis e profundas da sua carreira, mostrando um lado intenso e dramático que raramente o vimos interpretar. Meus amigos, e é esta a minha lista, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários também as vossas sugestões e se concordam ou não com esta lista que trago aqui. Ficamos por aqui, muito obrigado por estar aí, um forte abraço e até breve.